Oi, gente! Sejam muito bem-vindos, né, mais uma vez ao nosso Ana Pod, o podcast do Ana Sobral. Hoje eu tenho a honra de entrevistar a nossa convidada, que é muito especial, que é Cris Mendes. Vocês vão ouvir um pouquinho hoje da história dessa mulher, olha, se preparem. Já vou dizendo para vocês que compartilhem, né? A gente vai falar hoje de uma temática muito importante. Nós estamos aí na Semana da Consciência Negra e hoje a gente vai abordar um pouquinho esse assunto de uma forma um pouquinho diferente daquilo que nós já temos visto e ouvido. E vai ser muito importante essa conversa, é uma conversa que realmente vai nos inspirar a termos outras percepções, a vermos, né, de forma diferente, a nos colocarmos mesmo num lugar um do outro e a inspirar essa empatia que a gente precisa tanto. Então, eu quero falar um pouquinho sobre Cris com vocês. Cris é afroeducadora, é cantora. Minha gente, será que ela vai cantar pra gente aqui hoje? Olha. Eita! Pensem na voz linda. Então, Cris, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui no nosso Ana Pod. E eu quero falar assim, já quero te pedir, né, para você começar falando um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória na música e como foi que você começou essa história de afroeducadora. Eita. Primeiro agradecer o convite, né, de estar aqui. Eu acho que independente da Semana da Consciência, é muito importante, né, essa visibilidade, né, Exatamente. o protagonismo, né, de pessoas pretas que escrevem a sua história, né, então aí no decorrer de todo esse tempo, então é muito importante. Bom, eu sou da terceira geração de músicos, de cantores da minha família, lá em São Paulo. Minha avó cantava, minha tia e eu e meus irmãos, né? Então nós somos a terceira geração. Eu tenho irmãos que cantam rap, são compositores também, né? Tenho uma irmã que escreve e canta música gospel, né? E olha lá, minha mãe, ela é da religião de matriz africana, né? Mas tem essa diversidade em casa, né? Em casa, né? Meu irmão com rap, eu com samba e cultura afro e a minha irmã com gospel. E aí não tinha como, né? Não fugir. É uma coisa assim, eu nunca fiz aula de canto, nunca na minha vida, nem meus irmãos, e a gente vai, realmente... Autodidata mesmo, né? Eu acho que é isso. Mas aí, se reconhecem, né? Começa e assim, é algo muito legal de a gente ouvir, porque às vezes a gente pensa muito que a gente só pode desenvolver algo a partir de alguém ou ensinando. E muitas vezes ali no nosso dia a dia a gente consegue desenvolver. Tem várias formas de aprender e de desenvolver algum talento. E aí na sua família, ó, terceira geração já de cantores. Terceira geração de cantores, compositores, né? Eu comecei a me arriscar já faz uns 3 anos compondo e vem assim as músicas. E cantar mesmo, eu acho que eu canto desde os meus 9 anos de idade, porque eu participei do primeiro festival cantando numa escola, né? Por isso que eu acho tão importante, né, a cultura, a música dentro da escola, porque é ali que eu me descobri cantora, tímida ainda, mas me descobri cantora, né? E aí também soma um pouco da religião, que as nossas orações são muito cantadas, né? Acho que a maioria das religiões tem, né, os hinos, tal, mas a gente reza muito cantando, né? Então isso também como que se fala? Também me motivou a cantar e trazer a cultura afro para a minha arte. Vamos fazer uma coisa que a gente sempre faz para aquelas pessoas que de repente estão aí nos ouvindo e não podem nos ver. A gente pode fazer a nossa audiodescrição. Então, eu vou começar a minha audiodescrevendo. Eu sou uma mulher negra de cabelo cacheado, estou com meu cabelo solto, na altura aqui do meu ombro, estou maquiada, usando um batom aí terracota. E Cris, você pode fazer a sua audiodescrição também para as pessoas que estão te ouvindo? Pronto, eu sou uma mulher negra, estou de cabelo preso, estou usando um colete dourado, gosto muito da cor dourada, brincos dourados, né? Tenho mais ou menos 1,5 metros de altura
E é isso, né? Estou maquiada também, com batom que eu não lembro a cor, porque eu uso várias cores, mas estou totalmente maquiada. E linda, viu? E linda. Obrigada. Cris, você falou um pouquinho, né, da música. Como é que a música hoje influencia sobre você? Você começou falando, né, que na religião, né, as suas orações, elas são muito cantadas. São. Como isso influencia, assim, a tua vida? A música influencia totalmente, assim, a tua vida? Porque eu pergunto isso porque, pra mim, a música, ela faz parte do meu dia, Sim, das minhas... tudo. E então, tem dia que a gente não tá muito bem, você coloca uma música, a coisa muda, não é verdade? Exatamente. Como a música influencia, assim, diretamente a sua vida e até mesmo o seu trabalho hoje, né? Ô Camila, eu nasci, olha como que é importante, né, a família, a base de tudo, né? Eu nasci no meio de dois terreiros, podemos dizer assim, né? Dois barracões. O barracão de escola de samba e o barracão de candomblé, né? E nos dois a música negra é muito forte. É muito forte, verdade. Né? Então, meu pai era presidente de uma escola de samba lá em São Paulo. Minha mãe era diretora de uma escola de samba também famosa lá em São Paulo, mas também de terreiro. Então, eu frequentando, eu era eu acho que dos 5 irmãos, era a única filha que queria estar nos dois lugares, né? E tudo isso me influenciou muito na minha música, no canto, no que eu componho, né? Esses dois ritmos, né? E a música negra, né? Em si. Música negra aqui do Brasil, né? Eita, vamos lá. Minha gente, tem história. Vamos lá. Quando a gente fala sobre identidade, né? Identidade afro, como a conscientização sobre a identidade negra se relaciona com a construção da própria identidade, né? Como artista, como educadora, e como você vê isso também na vida das pessoas? Como é que a pessoa ela pode, né, se conscientizar sobre a sua identidade negra? Tem pessoas que são tão confusas com relação a isso, inclusive nos bastidores, nós estávamos conversando e ela falando desse trabalho na escola, né? De como às vezes as pessoas são confusas sobre a sua identidade, sim, né? Sim. Eu estava ontem numa escola e aplicando, né, uma avaliação nacional, né? Todo o Brasil tá para saber como que está a educação aqui no Brasil. Aí tem as perguntas e a menina, professora, eu não sei que cor eu sou. Entendeu? E aí aí que a gente vê o quão é importante, né, a representatividade em alguns ambientes. Eu sou de uma família negra. Eu descobri que era cruel ser negro na escola. Né? Porque no meio da minha família, minha mãe já usava cabelo black, ou usava as trancinhas, eu frequentava terreiro, eu ia na escola de samba, e isso é um ambiente, como que eu posso dizer? Onde a gente encontra mais facilmente exatamente, pessoas, né? Exatamente, pessoas iguais. Isso. Né? E aí é importante isso. Minha mãe sempre foi uma mulher super empoderada, né? Minha mãe é advogada, meu pai é pedagogo, e sempre estavam à frente desses movimentos, né? Então, acho que por isso, outro dia eu escutei de uma pessoa assim, você é de uma família de mulheres fortes. Por quê? Porque eu fui criada com a minha avó e a minha mãe, né? Até onde eu me lembro, acho que meus 5, 6 anos, tinha meu pai, depois eles se divorciaram. Né? E elas que tiveram que criar a gente. Né? E aí esse fortalecimento dessas mulheres foi fazendo com que eu trouxesse para a vida, né? Para minha filha e aonde eu atuo. Né? E quando eu descubro que a representatividade de pessoas negras na minha vida é importante, eu começo a conhecer as histórias dessas pessoas e me identificar com essas histórias, né? Então, é super importante, né, quando a gente consegue visualizar e começar a ter essa compreensão. E aí, sobre essa criança, né, que você fala, olha, eu não sei qual é a minha cor. E aí a gente olha para isso e a gente diz, e aí?
né? Como é que a gente vai dizer, olha, você é uma pessoa branca ou você é uma pessoa negra? Exatamente. E você falou até que tem, né, vários, às vezes a pessoa não tem uma pele negra. Na colorimetria, né, falando disso, não tem uma pessoa, não tem uma pele negra, mas aí tem vários traços que ajudam a identificar se essa pessoa tem, né, é uma pessoa que tem a descendência, né? Exatamente. E aí falar até mesmo porque na África, né, em África, que é um continente com 54 países, né? Tem essa diversidade, lá mesmo tem. Então nós temos os albinos, né, que é de origem negra, né, porque a gente vê os traços, e aí quando a gente estava conversando em off, os traços negroides, né? Então não é só pelo tom da pele que a gente identifica que aquela pessoa é negra. Né? Já que a gente antecipou o assunto, vamos trazer, Cris, para quem está nos ouvindo, né? Para quem está nos vendo, nos ouvindo, o que são esses traços? Como é que uma pessoa consegue identificar nela mesma e até em outra pessoa se ela tem traços negroides? Você pode aproveitar e já falar pra gente, porque tem algumas pessoas que podem ouvir e dizer assim, uai, quais traços são esses, olha, né? Eu sou negra e não sabia. Isso. Né? Não é só a cor da pele, né? Quando eu vou fazer alguma palestra, eu pergunto quem é que se identifica negro? E são poucas as pessoas que levantam a mão, né? Assim, aí as pessoas que eu sei que são negras e não levantaram a mão, aí eu pergunto, quem não levantou a mão? O que faz você achar que você não é uma pessoa negra, né? Para já trazer essa reflexão para a pessoa. Isso. Aí eu começo a falar quais são os traços, que não é só a pele que faz a gente identificar, porque você é uma mulher negra, né? Mas é uma mulher negra de pele clara. E existem pessoas mais negras do que eu, as ditas retintas. Isso. Né? Que é uma outra história que surgiu no trabalho sobre a palavra retinta. Mas aí tem, né, os olhos amendoados, né? Às vezes, até mesmo aqui, que eu esqueci o nome, como que chama? Nessa mais parte escuro, inferior, né? mais escuro, né? Até essas pintas também, que exatamente. E aí vem o nariz, né? O nariz bolinha, o nariz tem um outro nome que a pessoa fala, achatado, né? Os lábios carnudos e também, muitas vezes, ou escuro ou com duas cores, né? As pontas dos dedos escuras, tanto que eu sou vó há 5 meses, né? E Laila é bem a pele clara, também se considera negra e você conhece ela. Sim, né? sim. Porque ela tem os traços Sim. negroides. Aí eu falei assim, vamos ver se esse nenê vai ficar mais escurinho, né? Aí eu fui olhar a ponta do dedo. Ela falou, oxe mãe, que isso? Eu falei assim, é aqui, ó, que a gente vê, né? E o cabelo, né? O cabelo, a raiz, o cabelo mais grosso, mais crespo, também se identifica encaracolado, né? Sim. Também identifica que aquela pessoa, ela é uma pessoa negra. Ela pode se apresentar como parda, né? Até ela se identificar, né? Enquanto pessoa preta, né? Se reconhecer, ela pode se identificar como parda e o IBGE já considera isso como uma pessoa negra. Isso, eu achei bem interessante esse dado, né, que você trouxe, que o IBGE, quando uma pessoa se autodeclara parda lá na declaração, né, ele já entende que se essa pessoa se identificou como parda é porque provavelmente ela ainda não se percebe como uma pessoa negra, mas que provavelmente essa pessoa é uma pessoa negra. Exatamente. E às vezes eu fico pensando, eu já refleti sobre isso algumas vezes, porque já teve momentos em que eu estive conversando com pessoas e a pessoa olhou e falou, mas você não é negra. Você é moreninha. Você é moreninha, já escutei isso. Você é moreninha, você não é negra. Assim, no máximo você é ali moreninha, né? Não sei o quê. E aí a gente olha e faz, gente... Ai. E às vezes a pessoa ela tem essa dificuldade mesmo de se auto-perceber e de aceitar que ela é negra. Às vezes tem várias pessoas na família, tem, né, ali os seus avós, às vezes os seus pais, mas a pessoa ainda não se identifica. Então, saber esses traços ajuda também a dar um norte, né? Sem dúvida. Então,
se você ainda não se reconhecia, né, como uma pessoa negra, mas você percebe que você tem os traços pelo que eles falam, já comenta aí, faz, já me identifiquei aqui, eu sei, esse aí foi pra mim, né? Inclusive minha mãe é uma mulher negra de pele clara, entendeu? E com os olhos claros. Né? Que é ainda mais difícil, né? Mas em África nós também temos pessoas africanas com os olhos claros, azul, verde. Eu tenho amigos de infância que a família toda, exceto a mocinha, a menina, eram 5 irmãos, 4 homens e uma moça. E os irmãos, todos eles tinham a pele bem escura, assim, mais retinta mesmo. E os olhos azuis. Tinha um de olhos azuis, outro de olho verde. E tinha um deles que tinha um de cada cor. Eu falei, gente, era um olho verde, bem verde mesmo. Que você olhava e identificava um olho bem verde e o outro bem azul. E a gente olhava e a irmã deles fazia. Só eu que não fiquei com o olho assim clarinho. Olha aqui como meus irmãos são lindos. E assim, de fato, não é tão fácil de a gente ver, né? Mas quando a gente vê, a gente fica assim, meu Deus do céu, que olho, né? Eu não sei dizer que país que é, mas como eu sou uma pesquisadora, eu vou chegar lá ainda. Tem um país que as pessoas são bem escuras com os olhos claros, né? Em né? África, né? Um país em África. Olha que coisa linda. Quando a gente fala de cultura, né, de cultura afro-brasileira, na sua visão, qual é o papel, né, da cultura afro-brasileira na formação da nossa sociedade? E como a gente pode promover uma compreensão mais profunda, né, dessa riqueza cultural? Porque eu acredito, assim, poucas pessoas tiram um pouquinho ali do seu tempo para entender, para compreender, para aprender. A gente está sempre aprendendo. Nem todas as pessoas negras também que se reconhecem, que se autodeclaram negras, nem todas também conhecem, né, a sua história, conhecem sobre cultura afro. Sim. Nem todo mundo é militante também. Sim. Então, como é que a gente pode ter uma compreensão, né, e até instigar as pessoas a terem uma melhor compreensão? O Brasil, ele foi, como que eu posso dizer, muitos africanos vieram para cá, né? Trazidos à força, né, pela escravidão, mas deixaram aqui muitas heranças pra gente, né? Então vai desde a música, da gastronomia, do vocabulário, das roupas, né? E as pessoas, elas desconhecem isso. Então existem ritmos, maracatu, o coco, o afoxé, que foram, né, ritmos deixados aqui pelo povo africano, né? A comida, que a pessoa fala assim, eu vou comer uma comida baiana, o acarajé. Não, o acarajé tá mais forte lá na Bahia, mas ele vem de África, né? É uma comida africana que na religião é utilizada no candomblé porque são ancestrais africanos, né? A roupa, né? O africano sempre usou o colorido, né? Então, e o vocabulário. Aí quando eu vou para uma... Eu falo muito com a mão, né? Eu falo muito... Quando eu vou para uma... É comunicadora, deixa ela. A mãe da comunicação. Aí, quando eu vou para uma escola, né? Aqui em Caruaru, as pessoas chamam de mungunzá ou mangunzá, né? Sim. E lá em São Paulo, porque eu sou de lá, nós chamamos de canjica, né? Verdade, tem essa... Aí canjica aqui é um outro prato que lá tem outro nome que eu não me recordo agora. Mas mangunzá, essa palavra mangunzá que todo mundo gosta, o mungunzá, está na língua quimbundo, que quer dizer milho cozido. Então os africanos, né, já vinham para cá e colocaram esse nome que a gente usa hoje. E a gente nem sabe, eu não sabia. Olha, tá vendo? Aprendi. A música que todo mundo cantou no carnaval, de Carlinhos Brown. Dandalunda maimbanda coque, dandalunda maimbanda. Todo mundo cantou. Margareth Menezes, né, fez um sucesso com essa música. Isso. Né? Tá falando em quimbundo também, né? Tá falando Dandalunda, a senhora da magia, né? E Dandalunda é uma divindade do povo banto, é uma energia da lua, da água doce. Então todo mundo cantou uma música que é cantada em terreiro, né? E não sabia.
né? E quando eu falo, as pessoas falam, ai, é do candomblé. Mas você não pulou no carnaval, né? Ele só colocou a música ali, né? Então, é isso. Uma outra música também que fez muito sucesso, olha como é importante a nossa cultura, numa novela, que era Sou de Nanã, eu. Todo mundo cantou essa música, né? Também é uma música de matriz africana, né? E foi cantada por 4 pessoas negras, famílias, né? Uma delas, o Mateus Aleluia, que é uma divindade em terra, que fez parte do grupo Tincoãs, um grupo lá de 1960, que quebrou paradigmas já cantando músicas, né, de candomblé. Então, essa cultura, né, rica, né, que traz, que é importante, que faz com que a pessoa conheça a sua história, né, conheça e como que eu posso dizer, se reconheça, né, em toda essa trajetória de quando os nossos foram escravizados aqui, né? Engraçado, né? Que muitas vezes a pessoa gosta, nem sabe por que gosta, ouve, gosta de ouvir, gosta de cantar, gosta de vestir. Exato. E nem sabe por quê. Exatamente. E aí tem mesmo essa coisa de antepassados mesmo, né? De você, às vezes você vai, eu sou uma pessoa assim, mas eu gosto tanto de roupa colorida, eu gosto tanto de usar isso, eu gosto tanto assim. E às vezes a pessoa nem sabe por quê. Tá ouvindo, gosta de ouvir, às vezes nem sabe por quê. Exatamente. E assim, é interessante a gente ter realmente essa conversa e trazer esse diálogo mesmo, para que às vezes a pessoa vai chegando ali, vai chegando luz, né? Você vai entendendo, vai dizer, rapaz, é verdade, isso aqui é dessa forma e eu não sabia. Por isso que é tão importante a gente estar aberto para aprender para um novo. Para um novo, né? Pra gente ouvir sem pensar, assim, sem preconceitos, isso, sem ter algo ali, uma imagem preconcebida. Não, você, eu vou ouvir e vou tentar compreender isso que até então eu não tinha parado para pensar, que até então eu não tinha uma compreensão sobre isso. Exatamente. Então, é muito importante a gente estudar também e se abrir, né, Cris? Sem dúvida. Quando a gente vai falar da sua trajetória, né? Você falou aqui pra gente que os seus pais, né, já estavam ali na escola de samba, no terreiro, no candomblé. E pra você já cresceu ali, né, nesse como ambiente. Uma mulher nesse ambiente. Então, pra você algumas coisas não eram tão, como é que eu posso dizer? Tem uma palavra que eu tô pensando aqui pra poder falar. Para você já era um pouco mais fácil, né? Se ver outras pessoas, se reconhecer num ambiente familiar, num ambiente ali da escola de samba, num ambiente, né, do candomblé, mas você enfrentou desafios fora desses ambientes, né? Então, assim, conta pra gente assim, sobre desafios que você enfrentou, quais foram, assim, alguns que você pode destacar, ou até mesmo um que você diz, esse desafio aqui foi algo que eu percebi que foi um pouco mais difícil pra mim, mas eu superei. E aí, como foi que você superou isso, né? Que alegria isso trouxe? Sempre que a gente supera um desafio, traz uma alegria, mas se você puder compartilhar algo com a gente que você queira, eu vou ficar feliz. Quando você me apresentou, né, como afroeducadora, né, eu sou pedagoga, e aí eu falo que eu sou pretagoga, né, e esse eu acho que foi o maior desafio, que eu fiquei até emocionada agora de estudar. Então eu não fui pedagoga a minha vida toda, né, eu já fui doméstica, eu já entreguei panfleto no viaduto do chá, né, já fui babá, um histórico de mulher negra, né? De ter a dificuldade de atingir a graduação, né? Receber seu diploma, seu certificado, é um histórico, porque lá atrás os nossos antepassados não tiveram também oportunidade de estudar. Isso. Quando teve a primeira escola, a escola não tinha água, não tinha luz, para dificultar, né?
Então, tudo foi muito mais difícil e essa foi uma das maiores dificuldades, mas também foi uma das minhas maiores alegrias, né? Porque eu coloquei na minha cabeça, eu vou me formar com tal idade, né? Minha filha já vai estar maior, e aí eu vou me formar com tal idade. Tive essa dificuldade de entrar na faculdade e tal, não sei o quê. Entrei, me formei e fiz, né, o TCC ligado à afroeducação. Então, aí parando para pensar, não foi uma coisa tarde, foi no momento certo, aonde eu já estava mais madura para ter essa compreensão, para né? ter essa compreensão e puxar, né, essa provocação através de um artigo. Né? Que coisa boa. Quando você fala de afroeducação e da sua formação, pessoas falaram para você, né? Olha, você vem de uma família de mulheres fortes. Hoje você é mãe e me diz que agora é avó. Como é que você passa isso, né, para sua filha? E o seu é um netinho, né? Neto, tá com 5 meses? 5 meses. 5 meses. Ainda tá um bebezinho, ele ainda não tem compreensão. Mas, e Laila, como é que ela visualiza, né, essa força, esse trabalho? Como é a percepção dela? Porque são gerações diferentes, né? Eu tenho 2 filhas, né? Uma mora em São Paulo e outra mora aqui comigo. São mulheres fortes também, né? Às vezes eu me admiro com a Laila, por ser a minha caçula, tem 22 anos. Ela vem me aconselhar em algumas coisas. Não, mãe, eu acho que a senhora tem que fazer isso. A Laila é minha personal stylist, já começa por aí, né? As roupas, acessórios, ela dá a dica, isso aqui vai ficar melhor, a senhora vai usar assim. Então, ela já é forte, né? Ela já tem a personalidade dela, né? E ela fala, eu sou uma mulher negra, ela é de pele clara, eu sou uma mulher negra. E não é ela dizer uma mulher negra por questão de cota ou de alguma coisa que as pessoas hoje acham que é um privilégio, né? Que queriam colocar na caixinha, né? Exatamente. E assim, eu acredito que para você, enquanto mãe também, ver, né, nela essa mulher forte, sim. Dá um orgulho, né? Porque assim, tudo que a gente aprende, a gente acaba reproduzindo. Quando a gente já cresce forte, a gente consegue ensinar os nossos filhos também, né? A vida precisa ser dessa forma. Exatamente. Quando a gente fala hoje em educação afrocentrada, né? Você pode explicar um pouquinho pra gente sobre esse conceito de afroeducação? Como é que é na prática, né, esse trabalho nas escolas? Falar um pouquinho pra gente hoje da tua atuação mesmo enquanto afroeducadora e acho que os impactos que você já tem visto, né, desse trabalho. Sim. Aí entra a educação antirracista, né? Então tem uma fala da Angela Davis, né? Que não basta não ser racista, você tem que ser antirracista. O que é isso, né? Procurar ferramentas e meios para combater o racismo. Não adianta só você comentar assim, olha Camila, aquela pessoa ali falou do nosso cabelo, que coisa horrível. Não, é chamar aquela pessoa e falar assim, venha cá, né? Olha, por que a mulher negra usa o black, usa o turbante, né? E aí, através desse meu artigo, entrando em sala de aula, eu comecei a aplicar, né, essa educação. E aqui em Caruaru, eu estou como coordenadora de uma educação antirracista na cidade, né, levando material para a rede de ensino da cidade, né? Então, a gente faz com que nossas crianças negras, nossos estudantes negros se vejam em sala de aula e as crianças não negras valorizem a história, né? Então as crianças elas têm que conhecer quem são personagens negros e o que eles fizeram no decorrer, porque antes só era contada o lado do colonizador,
do opressor, né? Isso. E as crianças negras não se viam. Muito. Elas quase não Verdade. se veem enquanto os professores, né? Que ainda são poucos, Isso. né? Mas elas se fortalecerem ali, né? É fato, né, que as crianças negras nas escolas são as que mais desistem de estudar, né, por não se ver, né? É aquela criança que senta lá no fundão e chama a atenção. E aí é chamada a atenção e não quer ficar na escola, né? Ela já não vê o professor negro. Quando ela vê um dos seus, ela vê ou na portaria ou na cozinha, e não desmerecendo esses profissionais, né? Mas a criança não negra, ela sempre vê o professor, ela sempre vê o médico, ela sempre vê o ator. É verdade. Não é verdade? Então, a importância de uma educação antirracista é essa, é valorizar, né? Materializar uma lei que já tem 20 anos, que é a Lei 10.639, que é uma lei que é obrigado a aplicar toda essa cultura e essa diversidade dentro de sala de aula. E Caruaru, ele está sendo pioneira no Nordeste, né? E eu fico muito feliz de fazer parte dessa história, porque está trazendo a educação antirracista, trazendo toda essa valorização para as escolas, e está acontecendo muita coisa boa. E, inclusive, né, só fazendo um parênteses, vai ter um fórum, né, aqui dia 20 e dia 21 de novembro. Nesse fórum nós vamos transformar o Afroalfabetizando Caruaru em projeto de lei. Tá, que coisa linda, minha gente. Agora me diz uma coisa, a pergunta que não quer calar. Mulher, existe ainda esse negócio de racismo? Porque eu acho que é assim, acho que não existe isso, Cris. Você consegue perceber o racismo ainda hoje? No século XXI, mulher, como acontece? Quem conta, né, Cris? Quem conta? Olha, é o racismo nosso de cada dia, né? E existem vários tipos de racismo. Há uns 5 meses atrás eu descobri, eu sei que tem racismo religioso, racismo recreativo, né? Que teve um que passou nas redes sociais aí, uma mulher perguntando para uma criança negra: você quer o dinheiro ou você quer o presente? E a criança escolhe o presente, porque a criança vai escolher o presente. Né? Sim, e quando ela abre a embalagem, tem uma banana. Então isso é um racismo recreativo. Meu Deus, eu não tinha visto esse vídeo. Exatamente. E aí o pessoal começou a querer derrubar o perfil dela, enfim. Muito dessas coisas o pessoal manda pra mim, se identifica e manda. Eu comecei a colocar a minha dor em luta. E a luta foi através da educação e da cultura. Mas não é por isso que eu levantei essa bandeira que eu não deixo de sofrer racismo. É um racismo diário, né? Que a gente percebe em pequenas coisas, às vezes. E aí, para uma pessoa que, por exemplo, que é branca e não percebe. Não percebe porque nunca teve que pensar dessa forma, né? Nunca teve que perceber isso e entender o quanto isso pode machucar, o quanto pode ferir. Sim, então, a gente conversou em off sobre algumas coisas, né? Que a gente começa, enquanto a gente conversa, a gente começa a ir se identificando, né, Cris? Exatamente. Começa a ir percebendo. Eu falei de um episódio recente, que eu tava com a minha filha também tem pele bem clara. E a mulher perguntou quem era a mãe, cadê a mãe, né? E não foi assim, tipo, eu tava com a minha filha de mãos dadas e ela procurou, foi semana passada, tá super recente, ela perguntou quem era a mãe. E aí Cris imediatamente falou também que por lá ela ter a pele clara, ela tava num ambiente de piscina uma vez com a filha e com o marido, e a mulher questionou, não foi? Achou que eu era madrasta da minha filha. Só né? Você fala com ela tão como assim, se fosse tão a mãe. lindo. Aí eu falei, né, oi. Mas o mais recente, que eu também cheguei a comentar com você por cima, foi porque eu precisei mudar de casa por conta da gravidez da Laila, ficar mais próxima da maternidade. E como eu tinha sido convidada para trabalhar na Secretaria de Educação, ficava tudo ali perto, né? E é um bairro, dito um bairro elitizado. E eu comecei a procurar, quase não tem casa lá, tem mais apartamento.
e eu comecei a procurar os corretores para poder alugar esse apartamento, né, num condomínio e tal. E os corretores só me passavam o valor, mas não me davam retorno. E a gente que já está nessa estrada já, eu tive o insight de pedir para minha filha, então eu vou te passar o número desse corretor e pergunta para ele quando que a gente pode visitar e não sei o que, blá blá blá. E assim todos eles foram mais ou menos de 10 corretores, 8 que não tinham me respondido, esses 8 responderam para ela. Aliás, os 10 responderam para a Laila, né? E por quê? Porque eles viam no meu perfil uma pessoa preta e a Laila não. Essa pessoa preta não pode pagar, né? Então isso se chama racismo imobiliário, que uma amiga maravilhosa que falou para mim que eu não sabia que existia esse tipo de racismo. E aí, como a gente estava conversando, né? Uma pessoa branca, ela não pensa nisso. Não. Uma pessoa branca entra em contato, a pessoa, ela pode nem ter condição. Você podia pagar. E às vezes uma pessoa branca talvez não possa, talvez não esteja dentro do orçamento daquela pessoa. Mas a pessoa vai responder, vai ser mais solícito, né? E é engraçado como a gente passa por essas coisas e a gente precisa, assim, não só ser atento, mas ter realmente uma educação antirracista, saber como lidar com essas situações. Exatamente. E trabalhar isso mesmo nas pessoas, né? Para quem a gente conhece, pessoas que estão no nosso círculo, que às vezes não passam, né, pelas mesmas coisas, mas trazer realmente, né, essas coisas. E quando você que é branco ouvir algo assim, não fica pensando assim, meu Deus, isso é coisa da tua cabeça, Cris. Mulher, como é que você pode pensar que uma pessoa tá sofrendo, tá sendo racista com você só porque você perguntou? Às vezes a pessoa tá ocupada, não pode responder naquele momento. Mas aí passou um tempão sem responder. Quando a filha dela falou, a pessoa respondeu na hora. Olha que coisa, que engraçado. É ocupado só pra falar com você, mulher? E a gente não quer ser inimigo de nenhuma pessoa branca, né? A gente não tá contra as pessoas brancas. Nós queremos que o sistema do privilégio de branquitude caia, né? Então que comecem a observar, porque o racismo ele é crime, o racismo fere, o racismo faz a pessoa entrar em depressão, né? O racismo pode acabar com a vida de uma pessoa. É verdade. Então se eu não fosse uma mulher já forte, né? Porque eu tenho as minhas fragilidades também, né? Claro. Talvez eu não estaria no mesmo lugar, não teria me mudado, enfim. Porque entra aquela coisa também de merecimento, de você se eu não posso visualizar estar naquele ali. ambiente, dizer, por que eu não posso estar nesse lugar se eu posso pagar? Exato. Será que o meu lugar vai ser sempre numa favela, numa comunidade, sempre num lugar menos favorecido, se eu tenho condição de pagar para estar em uma moradia melhor? Olha, é tão importante isso, né? Você estar, você ser, porque eu fui numa formação com os professores, né? Eu faço esse trabalho também na educação, de agora passar para os professores como eles devem agir em sala de aula. E uma das professoras negra também, ela falou assim, professora, a senhora lembra de mim? Eu era estagiária na escola tal, não sei o quê. E eu falei assim, lembro, né? Aí ela falou assim, eu quero dizer para a senhora que a senhora não precisa nem abrir a boca, só o fato da senhora estar lá já é importante para mim. Olha que coisa, né? Ai, meu Deus, eu fico assim. Eu fico emocionada, porque... Ela falando, não imagina, eu não lembro o nome dela agora, né? Por quantas coisas eu passei para estar e demorei. Eu já estou há mais de um ano. Eu demorei acho que uns 8 meses para acreditar que eu estava nesse espaço. O merecimento, né? O merecimento. Ai, mulher, não chora não. Eu tô emocionada. Vamos lá. Ai, senão não dá pra cantar depois. Diz, Cris, a voz fica logo embargada, não vai, né? Mas cada conquista, assim, que a gente consegue perceber. Ave Maria. Cada conquista, ela mexe com a gente, porque a gente consegue se ver, sabe? Isso é super importante. Da mesma forma que, como eu falei pra você em off, né? Quando eu vi uma boneca preta de cabelo cacheado, que eu pude dar pra minha filha e eu vi ali, eu fiquei super emocionada, porque eu disse, meu Deus, quando eu era criança não tinha uma boneca linda assim pra mim, sabe? Camila, eu tive uma boneca loira que eu dividia com a minha irmã. Hoje eu faço coleção de boneca preta, eu faço minhas bonecas,
que é as Abayomis, né? mas eu não posso passar numa loja ou boneca bebê, ou boneca com trança, ou boneca de barro. Eu trato da minha criança, da Cris pretinha, né? Que não teve a boneca. Exatamente. Então, assim, eu presenteei a minha filha e eu chorei, assim, porque eu fiz, meu Deus, quando eu era criança, sabe qual era a única boneca, assim, que eu tinha condição de ter? Aqueles bebezinhos de plástico. Sim. Aí, sabe o que era que eu fazia? Pintava a boneca. Eu cortava tecido. Aí eu furava a cabeça daqueles bonequinhos de plástico, botava e eu fazia as trancinhas de tecido, sabe? Na boneca, e eu brinquei muito assim. Eu tive uma boneca, eu tinha 10 anos. Eu botava no portão de casa um tecido com um pegador assim, pra eu e a minha amiga velhas já, né? Brincarmos de boneca. Que era para que quando os nossos colegas passassem da escola, eles não rissem da gente, porque a gente já era grande demais para brincar de boneca. Eu adoro boneca. Mas é isso. E aí, pra gente começar aí a encerrando, né? Quando a gente fala de transformação, né, social, como essa educação, a afroeducação, né? Ela pode ser uma ferramenta poderosa para promover igualdade racial, transformação social. Quais são as mudanças, né, que você acredita que ela pode instigar na nossa sociedade? É esse, né? Primeiro o autorreconhecimento, né? A criança, o estudante, ele se vê ali enquanto pessoa negra, se identificar enquanto pessoa negra, conhecer todo o histórico da sua ancestralidade, dos seus antepassados, né? Saber por que algumas coisas chamam mais atenção para ele do que os demais, né? E perceber que ele pode, né? Porque a partir do momento que uma criança negra sabe que a matemática veio de África, que a agricultura veio da África, que ela, porque ele fala assim, ai, Cris, que isso, né? Matemática veio da África, logística. Então vamos lá para a pirâmide do Egito, né? Que as pessoas falam Egito é na África, né? Então, para ter construído aquela pirâmide, teve que ter administrador, teve que ter matemático, teve que ter logística para aquilo, teve que ter arquiteto. Então, quando as pessoas começam, cientistas, né? A gente começa aquele filme Estrelas Além do Tempo, aquelas cientistas negras da NASA. Então, quando ele começa a conhecer este lado, né? Olha só como ele já vai primeiro querer estudar. Né? Exato. Ele não vai ter evasão, porque ele vai se ver primeiro. E depois eu falo assim, poxa, eu posso ser uma cientista, eu posso ser um cientista, eu posso ser um arquiteto. Esse espaço não é só de pessoas de pele clara, não negras. É um espaço que eu posso estar. Então essa é a transformação. Dedicação, né? De dizer, olha, eu posso me dedicar, eu posso estudar para isso acontecer. Exatamente. Então, para a gente começar a encerrar, né? Eu já falei que a gente estava começando a encerrar, mas vamos deixar uma reflexão pessoal, né? Como você tem visto a nossa sociedade mais recentemente, depois que você começou a fazer esse trabalho, as transformações que você já tem visto, né, por onde você tem passado e até no ambiente, né, na qual você está inserida hoje. O que você pode dizer assim pra gente que foi especialmente significativo, que poderia inspirar mesmo outras pessoas, né, a refletirem sobre as suas próprias jornadas, né, sobre a sua própria trajetória? As pessoas têm que saber que uma educação antirracista, a gente não está falando de religião, né? Nós estamos falando de uma cultura e de histórias que são nossas, né? E que a África é o berço da humanidade, onde ali tudo começou, e isso é provado cientificamente, cientistas falam sobre isso, né? Dizer que nós, pessoas pretas, precisamos de cuidado, né? Então, ai, meu Deus, nós temos que nos ver, né? Então nós precisamos de cuidado, nós precisamos de respeito, né? O negro é lindo, né?
temos muitos valores, muitas histórias, muitas riquezas e que isso tem que ser respeitado, né? As nossas crianças negras, o black dela, o turbante, os penduricalhos, né? Isso tem que ser reconhecido, né? Agradecer, né, esse espaço que eu estou. Eu fui visitar uma escola ontem e nessa educação antirracista que a gente já está em 1 ano, cada sala de aula era o nome de um personagem negro, estava colado lá, né? E bem grande, alfabetizando, né? E isso, assim, poxa, é uma coisa que ninguém vai tirar de mim, uma história que eu escrevi, que ninguém vai tirar, que eu faço parte dessa história, né? Mas muito mais do que eu fazer parte dessa história é as crianças negras conhecerem, né, a sua história. E aí entra, né, a Drinka Sankofa, que é aquele pássaro preto olhando para trás, né? Então, olhar para trás, saber a sua história para poder seguir em frente. Isso é muito importante. Então, Cris, antes da gente finalizar, eu gostaria de pedir, né, para você cantar um pouquinho pra gente, já que a música também é sua ferramenta, né, de trabalho, é uma das formas que você tem levado para as escolas, para alfabetizar e para ensinar. Eu queria que você cantasse um pouquinho pra gente, é possível? Pode, depois dessas emoções todas. Eu costumo cantar nas escolas até mesmo para puxar essa reflexão, né? Então é mais ou menos assim. Quem te disse que negro nasceu para ser escravo? Quem falou que negro nasceu para apanhar? Meu amigo, o negro veio lá de Angola. Camarada, o negro era rei de lá. Meu amigo, o negro veio lá de Angola. Camarada, o negro era rei de lá. E aí, né, traz a reflexão de que nós ainda temos reis e rainha em África. Eu conheço né? Eu tenho vários amigos africanos e eu conheço um rei de Gana, né? Então, assim, tem todo... aí volta a Drinka, né? Vamos olhar lá nos nossos antepassados, conhecer a história. Quem são esses reis? Quem são essas rainhas, né? Que vieram para cá arrancados de seus reinos para se tornarem escravos. Eita, minha gente, quando a gente estuda, né? Quando a gente se abre para ouvir, para aprender, a gente começa a perceber que a história não é assim, da forma que nos foi contada. Exatamente. Então, Cris, eu quero agradecer muito a sua participação aqui hoje. Como foi especial e importante ter você aqui. Como é importante ouvir um pouco da sua trajetória, ouvir um pouco do que você tem feito. O que ela contou aqui é nem 10%. O que ela contou aqui é nem 10%, mas eu te convido também a seguir as redes sociais de Cris. A gente vai deixar aí para que você possa seguir, conhecer um pouquinho mais do trabalho dela. E antes da gente encerrar, eu quero te dizer, a gente deixou aqui, né, Botissan. E Botissan, ele tem uma tecnologia na sua composição que fica invisível, tem um acabamento invisível na pele negra, foi desenvolvido com dermatologistas negros, foi testado por pessoas negras antes de ser comercializado, né, de começar a ser vendido, para que não esbranquiçasse a nossa pele. Sim, a gente sabe que nós, né, sempre tivemos muita dificuldade em ter um protetor solar que não nos deixasse ali esbranquiçados, acinzentados. E Botissan traz essa tecnologia na sua composição e nós vamos te presentear hoje com o Botissan, para que você possa utilizar e ficar aí, né, ter essa tranquilidade de saber que você vai usar e que o acabamento na sua pele vai ficar você maravilhoso. Sabe que você falou uma coisa muito importante, né? Pessoas negras tendo um olhar para pessoas negras. Isso. Né? Isso é muito importante nesses espaços, né? No espaço de poder ter o olhar e falar assim, não, peraí. Né? O protetor deixa a pessoa com a pele clara, então vamos contratar alguém ali para ter todo esse olhar, né?
Ai, nossa, Um protetor que vai ter Sim, eu adoro um acabamento, sol, um acabamento para todo mundo. E isso que você falou é importante, né? Nós precisamos de cuidados. Exato. Nós também somos lindos e lindas. Exato. Eu vou te só me cuidando, olha. Por que a gente não vai achar que nós somos lindos, que os nossos traços não são lindos? Sim. Nós somos lindos, sim. E o importante de você falar do protetor é que mesmo que nós temos a pele negra, a gente precisa de tratar também contra os raios, né? Então acho que porque a gente às vezes pensa que porque uma pessoa é negra ela não precisa de protetor solar, mas todos nós precisamos. Então, Cris, muito obrigada mais uma vez. Ai, tô emocionando. Gente, eu que agradeço. Obrigada por ter vindo aqui, por ter cedido o seu tempo, por nos ensinar e por estar aí fazendo um trabalho tão lindo, que eu tenho certeza que em pouquíssimo tempo colheremos aí muitos resultados. Então, assim parabéns. Seja, gratidão. Parabéns. Gratidão. Eu agradeço muito, agradeço o carinho, poder ter lhe visto novamente, né? Porque a gente já se conhece de outros carnavais, né? Mas agradeço esse espaço. Tá? Quando precisar, é só chamar, eu venho. Então é isso, gente. Quem sabe aí em breve a gente chama Cris, né, para um outro momento. Já tem outra pessoa maravilhosa que a gente quer trazer, então acompanha aí os próximos episódios. E é isso, muito obrigada por você ter ficado conosco até o final. Compartilha com seus amigos, compartilha com outras pessoas que precisam, né, ter esse olhar, abrir um pouco mais a mente e também ter uma melhor compreensão. E é isso, muito obrigada e até a próxima. Ave Maria, mulher, segurar o choro na maquiagem. Não é?